na minha perspectiva, é um dos melhores investimentos que você pode fazer. Eu já falei isso em outras oportunidades e agora talvez eu vou poder explicar um pouco melhor. A melhor decisão que eu tomei, o melhor investimento que eu fiz foi o... Olá pessoal, boa tarde, vamos começando aqui. O tema da live é um tema diferente, um pouco diferente, acho que tem a ver com crescimento de RH, mas tem a ver com um tema que eu gosto bastante, não é tão direto com o crescimento profissional, que é quais são as lições do mercado financeiro para o crescimento profissional. Olá pessoal, boa tarde, vamos começando aqui. O tema da live é um tema diferente, um pouco diferente, acho que tem a ver com crescimento de RH, mas tem a ver com um tema que eu gosto bastante, não é tão direto com o crescimento profissional, que é quais são as lições do mercado financeiro para o crescimento profissional do profissional de RH. Lembrando que essa maratona de crescimento do profissional de RH também é um aquecimento para o nosso webinário, que vai rolar agora quinta-feira, dia 2, então espero vocês lá, link de inscrição na bio. Nosso webinário que é como se tornar um profissional de RH antifrágil, que é um profissional que inclusive cresce durante os períodos de crise. Então vamos lá, gente. Por que eu escolhi esse tema, eu decidi sobre esse tema para fazer uma live com vocês? Por que eu acho que o mercado financeiro pode ajudar o crescimento do profissional de RH. Eu acredito que na nossa carreira, assim como na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, o resultado, a gente ser bem ou mal sucedido na nossa vida, na nossa trajetória, é uma consequência das escolhas que a gente faz ao longo dela. Acho que por alguns motivos, o mercado financeiro ele é uma das áreas que mais estuda o processo de tomada de decisão. Eu tenho algumas hipóteses, mas é só o que eu acho. Acho que um dos motivos que ele mais acredita, porque tem muito interesse financeiro envolvido nessa área. E eu acho que um outro que ele tem, que é quase que uma particularidade do mercado financeiro, é que ele possibilita você avaliar o que a gente chama de um what if cenário, um cenário e se. Você consegue no mercado financeiro voltar no tempo e entender o que teria acontecido se você tivesse tomado uma decisão diferente. Eu acho que isso enriquece bastante os estudos em relação à tomada de decisão. Então, eu acredito que seja importante a gente entender sobre o mercado financeiro, principalmente essa parte de finanças comportamentais, que é aonde a gente aprende um pouco mais sobre o processo de tomada de decisão, como tomar decisões com mais qualidade. Tá? E aí hoje eu vou dividir com vocês justamente o que eu aprendi, do que eu estudo, do que eu sou curioso, não sou um especialista, mas sou um curioso do mercado financeiro, o que eu aprendi, que eu uso no meu dia a dia, seguindo a lógica que a gente vem usando nos últimos dias de sempre compartilhar com vocês o que eu pratico para mim ou o que eu já vi funcionar para as outras pessoas. Para começar, eu acho que vale a gente explicar também o que é o mercado financeiro e tentar explicar de uma forma bem simples. Eu preparei aqui alguns pontos para tentar explicar de uma forma bem simples e tentar desmistificar, né, essa questão do mercado financeiro, que muita gente acha que é uma coisa muito complexa, é uma coisa quase que incompreensível. E uma analogia que eu consegui fazer, que eu acho que é bem interessante e simplifica bastante, é que o mercado financeiro, pensa no mercado financeiro como se fosse uma plataforma tipo Buscapé, que a gente faz busca de preço, a gente está sempre buscando o melhor preço para comprar um eletrodoméstico ou alguma outra coisa do tipo, algum utensílio doméstico. Então, o mercado financeiro ele se assemelha com o Buscapé. É uma plataforma onde as pessoas entram lá o tempo todo para comprar ativos financeiros. Só que elas, em vez de elas comprarem utensílios domésticos, coisas por lá, elas compram ativos financeiros. E aí explicar rapidinho o que podem ser ativos financeiros. Podem ser dívidas, você pode comprar uma dívida do governo, emprestar dinheiro para o governo ou para alguma empresa. Você pode comprar participação acionária numa empresa, comprar um pedacinho de uma empresa que está listada em uma bolsa do mundo, você pode fazer essa compra ou vender. E você pode comprar também contratos futuros.
O que são contratos futuros? É o direito a comprar ou vender um determinado ativo financeiro no futuro por um preço pré-fixado, que, tentando trazer para uma realidade mais próxima da gente, o que é? É, por exemplo, quando a gente vai viajar. O que a gente faz? A gente compra a diária do hotel 6 meses antes para garantir que esse preço não vai oscilar se o dólar subir, se o dólar cair. Então você faz uma compra futura. No mercado financeiro você também pode fazer isso. Isso, na verdade, é só para dar um pano de fundo, mas isso é um detalhe. Acho que isso não vai entrar no que a gente precisa discutir aqui, que é a tomada de decisão. Mas dentro dessa plataforma, você tem que pensar que tem gente comprando e vendendo o tempo inteiro. Então, todo o tempo ali tem alguém comprando e alguém vendendo um desses ativos financeiros que eu comentei com vocês. E aí lá, o comprador ele vai informar o preço que ele quer pagar e o vendedor vai informar o preço que ele quer vender na hora que... É tipo um Tinder agora, né? Na hora que os dois colocam o mesmo preço, os dois têm um interesse igual, dá matching e é vendido. Tá? E aí, por que eu estou comentando isso? Porque uma das formas da pessoa ganhar dinheiro, de alguém ganhar dinheiro no mercado financeiro, ter ganhos no mercado financeiro, é comprando por um preço e vendendo por outro. Ou seja, vender por um preço maior do que o preço que ele comprou. Isso é uma forma dele ganhar dinheiro dentro do mercado financeiro. Não sei se vocês estão me acompanhando até aqui, não sei se está muito complicado, mas a gente já vai para a parte que eu acho mais interessante, que é justamente a parte de finanças comportamentais. E aí eu imagino que vocês estejam perguntando, mas Reinaldo, como é que isso me ajuda no crescimento profissional de RH? Tá, entendi que é uma plataforma, que tem gente que compra e que vende, e que uma das formas de ganhar dinheiro é você vender por um preço maior do que você comprou inicialmente. Ok, isso está claro. Mas como é que isso me ajuda no meu crescimento profissional? E aí é como a gente falou no início, o seu sucesso no mercado financeiro, assim como na vida pessoal, profissional, vai depender da qualidade das decisões que você vai tomar. Então você precisa tomar boas decisões na hora de comprar e na hora de vender para você ter lucro. Porque se você tiver uma decisão ruim na hora de comprar e na hora de vender, ou seja, se você decide comprar por um preço maior do que o preço que você vai vender na sequência, você vai perder dinheiro. Então isso são decisões. As suas decisões vão te levar a ganhar ou a perder. E aí que está o grande desafio do mercado financeiro, que aí depois vocês vão me dizer se assemelha com a nossa vida real, a nossa vida comum. Que a gente não tem controle sobre o que vai acontecer no futuro. Seria muito fácil você ganhar dinheiro no mercado financeiro se você compra, aí você espera a coisa valorizar e aí você vende, você ganha, botou o dinheiro no bolso, está tudo certo. A grande dificuldade, o grande desafio é que a gente não tem controle sobre o que vai acontecer no futuro. Exemplo, essa crise do coronavírus. O mercado vinha numa crescente, muita gente acreditando que o mercado ia subir, apontando os relatórios econômicos, apontando para crescimento, uma série de coisas, e aí vem algo totalmente imprevisível, uma crise totalmente imprevisível, no momento inesperado, e jogou os mercados para baixo. Então você não consegue prever necessariamente o que vai acontecer. E a crise do corona é só um exemplo. Tem a história do mercado financeiro e da humanidade tem vários casos similares no sentido de imprevisíveis. A gente teve recentemente no Brasil o caso da Vale com Brumadinho e Mariana, que também eram imprevisíveis, pelo menos para a grande maioria das pessoas, né? Além de você não ter controle sobre o que vai acontecer no futuro, você também não tem controle, você tem uma baixa previsibilidade de como o mercado vai reagir. Porque tem alguns casos que você olha a notícia e você imagina, o mercado vai afundar, vai cair. E o mercado sobe. Por exemplo, essas semanas a gente está tendo algumas notícias de casos de que o coronavírus está crescendo novamente. O número de casos, o número de mortes nos Estados Unidos, aqui no Brasil, estão em patamares altos. E o mercado continua crescendo. Então é muito difícil você prever como que o mercado vai reagir a esses fatos que acontecem que a gente não consegue controlar. E, além disso, é muito difícil prever. Além de você não ter controle, é muito difícil você prever, porque uma alternativa razoável de se pensar seria, ok, eu não preciso controlar, mas se eu sei que o mercado vai cair, se eu soubesse que ia acontecer o coronavírus, eu poderia ganhar dinheiro sabendo que o mercado ia cair. É possível você ganhar dinheiro também com a queda. Então você tira o dinheiro do mercado, o mercado cai, você compra e depois você espera ele subir. A grande questão é que é muito difícil, quase impossível você prever esse tipo de evento.
principalmente no curto prazo. No longo prazo, ele fica um pouco mais fácil de você prever. Mas no curto prazo é muito difícil, é praticamente impossível, é muito aleatório. Ok, Reinaldo, então eu já entendi. O meu sucesso profissional vai depender da qualidade das decisões que eu tomar. Porém, eu não consigo controlar o que vai acontecer e não consigo prever o que vai acontecer. Então, como é que eu vou tomar decisões com qualidade? Como é que eu vou tomar as melhores decisões para a minha vida profissional ou para o mercado financeiro? E eu acho que é aí que vem a primeira lição que eu tirei, pelo menos para mim, foi a primeira lição e talvez uma das mais importantes em relação quando eu comecei a entender um pouco melhor da dinâmica de mercado. Lição número 1: focar naquilo que você tem controle. Não adianta você querer focar em algo que você não tem controle, você gastar muita energia para tentar prever ou para tentar antecipar algo que é incontrolável e imprevisível. Foca naquilo que você tem controle e tenta usar aquilo que você tem controle para se proteger, para se posicionar da melhor forma possível em relação ao que você não tem controle. E aí, isso que muitos estudiosos do mercado financeiro falam, duas coisas que você pode fazer, que é o que você tem controle em relação ao mercado financeiro. Uma é, você pode controlar como você vai estar posicionado com base no que você acredita. Então, se eu acredito que o mercado vai subir, eu posso estar posicionado de uma maneira. Eu posso estar com muitos ativos, muitas participações acionárias na minha carteira de investimentos. Se eu acredito que ele vai cair, que ele vai ter uma nova crise mundial, eu posso reduzir o número de ações que eu tenho na minha carteira, por exemplo. Então isso é algo que você tem controle. Se o mercado vai subir ou não vai, você não tem controle, mas você pode se posicionar. Quanto eu vou colocar no risco, quanto eu vou colocar numa questão mais conservadora. Tá? Isso é algo que você tem controle. E uma outra coisa que você tem controle é como você vai reagir ao movimento de mercado. Ok, você não sabe para onde o mercado vai, se o mercado vai crescer ou se o mercado vai cair. Mas você consegue ter um plano na sua cabeça traçado para, se acontecer isso, eu faço isso. Por exemplo, se o mercado cair 20%, eu vendo. Se o mercado cair 15%, eu vendo. Se o mercado cair 50%, eu vou comprar mais, porque eu vou entender que está barato. Isso são jargões de mercado, mas o importante é, você precisa entender como você vai estar posicionado, e isso você precisa se posicionar antes das coisas acontecerem, você precisa estar posicionado antes. E outro é, como você vai reagir ao que está acontecendo no mundo. Isso vale também, como eu falei, para a sua vida pessoal e profissional. Você não sabe o que vai acontecer, por exemplo, no mercado de trabalho. Você não tem como saber, é muito difícil você prever. Mas você tem controle sobre como você vai estar posicionado. Qual vai ser, lembra que a gente falou na live de ontem, qual é o seu momento profissional? Quanto de qualificação você tem? Isso é algo que você tem controle. Então, minha sugestão é, foca nisso. Ok, uma outra coisa é, como eu vou reagir se a gente chegar a níveis muito altos de desemprego, se a empresa que eu estou trabalhando passar por uma reestruturação? Como eu vou reagir? Você também tem controle sobre isso. Você pode ter, por exemplo, uma reserva financeira, eu recomendo, inclusive, é o que eu faço para mim, ter uma reserva financeira que te garanta pelo menos de 3 a 6 meses ali, que garante seus custos por 3 a 6 meses. Porque você não tem controle sobre como vai estar o mercado de trabalho. Tá? Você não tem controle se você vai conseguir se recolocar num eventual desligamento em menos de 6 meses, por exemplo. O que eu queria dividir com vocês é justamente isso. Acho que a gente gasta muito tempo e principalmente muita energia apreensiva em relação a como as notícias, quais são as notícias, e na verdade a gente passa pouco tempo se preparando para reagir. Se a gente gastasse a maior parte do tempo se preparando e menos tempo apreensivo, tenso, tentando entender, tentando acompanhar esse mundo VUCA que tem hoje, eu acredito que a gente pode tomar melhores decisões e, na verdade, estar mais preparado para uma eventual crise, um eventual imprevisto. 2 pontos importantes nisso esteja sempre preparado para as crises, porque elas vão surgir. A gente falou, agora acho que foi ontem foi uma das lives, eu não lembro agora qual foi, mas a gente falou, as crises elas são recorrentes, elas sempre aparecem. O difícil é você prever quando elas vão acontecer, mas de tempos em tempos, periodicamente, elas surgem, seja globalmente, seja localmente, seja na empresa que você está. Então, esteja sempre preparado para as crises. E outra tenha um plano B. Tenha sempre um plano B de como reagir
se ou quando essa crise chegar. E ok, Reinaldo, entendi que é importante a gente focar naquilo que a gente tem controle. Entendi, mas como é que eu faço isso? Como é que eu me preparo para uma eventual crise e por onde eu começo, né? Entendi a filosofia, mas vamos lá, me ajuda a entender o que eu posso fazer. Tentei resumir as principais coisas que você pode fazer em 3 pilares que são essenciais, tá? Primeiro pilar é gestão de risco, segundo pilar é conhecimento e o terceiro pilar é mentalidade. Gestão de risco. O que eu posso dizer de gestão de risco? Gestão de risco, a gente não consegue viver sem assumir riscos. Eu acho que isso é uma utopia, não tem como, não existe. Você viver é um risco. A gente está aqui hoje, eu tô assumindo um risco aqui, um risco de me expor para vocês, de falar besteira e vocês não acreditarem mais no que eu estou falando. Quando a gente sai na rua, a gente está, principalmente em alguns lugares aqui do Rio e do Brasil, você está correndo risco de violência. Quando você faz um projeto no trabalho, você está correndo risco desse projeto ser bem aceito ou não. Então a gente está o tempo todo assumindo alguns riscos. Acho que o principal é a gente entender, não dizer ser um especialista, mas a gente entender algumas premissas, algumas questões, alguns aspectos dos riscos que a gente está se envolvendo. E aí eu vou passar para vocês algumas dicas que eu faço que me ajudam muito a tomar um risco mais inteligente. Tá? Riscos que me ajudam mais, tendem a me ajudar mais do que me atrapalhar. Segundo pilar é conhecimento. E eu acredito que conhecimento é a maior proteção ao risco que você pode ter. Porque uma vez que você entende a dinâmica que você está, uma vez que você conhece o cenário, você tende a ter menos risco. Porque você aumenta a sua probabilidade de sucesso e você aumenta a sua caixa de ferramentas para reagir caso os riscos se materializem. Então, acho que conhecimento é uma das principais ferramentas para se proteger do risco e das incertezas. Tá? E o terceiro ponto, que é muito importante, mas não funciona, na minha percepção, não funciona sem os outros 2 anteriores, é mentalidade. O que é mentalidade? Você tá com a cabeça certa, porque não adianta nada você conhecer toda a técnica, todo o processo técnico de gestão de risco, você ter muito conhecimento, você ter uma matriz de gestão de risco muito efetiva, você ter muito conhecimento sobre como faz gestão de risco, quais são as melhores decisões, quais são os tipos de decisão que você tem que tomar em determinada situação, se você, eventualmente, no momento de crise, no momento difícil, você ser influenciado emocionalmente e não conseguir tomar essas boas decisões que você racionalmente sabe que são as melhores. E é muito comum você ser influenciado pelas emoções de medo e euforia. Principalmente a gente fala muito disso no mercado financeiro, que o medo e a euforia são muito perigosos, porque o medo pode fazer com que você tome decisões ruins, ou seja, você no momento de crise, você por medo, você pode sair correndo e deixar tudo. Um exemplo, por exemplo, dentro de casa. Eventualmente você tem você pode estar com um princípio de incêndio dentro de casa, que você poderia controlar facilmente. Você pega a água, pega um extintor de incêndio, você vai lá e apaga esse princípio de incêndio. Se você está com medo exacerbado, você sai correndo e deixa a sua casa pegando fogo. Então, por conta do medo, você tomou uma decisão ruim. E a euforia também tem características similares. Você, por euforia, você está naquele momento, principalmente decisões de consumo. Você está eufórico, você está feliz, você acabou de receber uma excelente notícia, e aí você vai e faz a compra, você compra um carro importado e se endivida para os próximos 5 anos. Provavelmente, óbvio, tem outras variáveis, mas você tomou uma decisão influenciada pela euforia e depois você se arrepende de ver que aquela não foi a melhor decisão. Por quê? Porque emocionalmente você estava emocionalmente comprometido para tomar aquela decisão. Então, a mentalidade para você conseguir aplicar os seus critérios de gestão de risco e o seu conhecimento para tomar boas decisões também é fundamental. Bom, então, e aí, agora a ideia é trazer justamente algumas dicas práticas. Porque, ok, entendi a filosofia, o Michael também falou que está claro, quem está acompanhando. Então, algumas dicas práticas de como colocar esses pilares para funcionar a seu favor na sua tomada de decisão. E eu trouxe algumas dicas de cada um desses pilares. Primeira coisa, acho que da gestão de risco é o que a gente falou há alguns minutos atrás. A primeira coisa, a gente tem que ter consciência que
existe um grande grau de incerteza, imprevisibilidade. A imprevisibilidade, ela é constante, a gente não tem certeza de nada. E é esse exatamente o conceito de risco. Risco, na verdade, não está relacionado necessariamente a você está correndo um risco de vida. É o grau de incerteza que você tem. Isso vai estar sempre presente. A gente nunca tem certeza, muito raro a gente ter certeza sobre o que vai acontecer. Eventualmente, existe uma probabilidade, mesmo pequena, das coisas saírem fora do previsto. Tá? E aí, por isso, uma das coisas mais importantes na gestão de risco que eu aprendi quando eu comecei a interessar, a me aprofundar um pouco mais no mercado financeiro é que a gente nunca pode tomar risco demais. A gente fala, no mercado financeiro existe um risco chamado que é o risco da ruína. Para simplificar aqui, não tome um risco que seja um risco grande demais, mesmo que a probabilidade seja pequena. Por que é importante a gente ter isso? Porque quando você toma um risco muito grande, você só precisa errar uma vez. Às vezes a gente fala, ok, a chance é 1 em 100 de acontecer. Vou dar um exemplo prático aqui. Plano de saúde. Cara, plano de saúde acho que é um excelente exemplo disso. Muita gente fala, mas o plano de saúde não compensa, porque eu pago todo mês uma quantia X, caro, poxa, faz falta no meu orçamento, e a chance de eu usar é muito pequena, eu praticamente não vou usar, eu não uso, eu sou saudável. Ok, se você deixa de pagar o plano de saúde e você acerta, cara, durante 60 meses, 5 anos, você acertou, ok, você falou, vou guardar o dinheiro, vou pegar esse dinheiro do plano de saúde e vou guardar. 60 meses você foi e guardou ali a mensalidade do plano de saúde. Quando chegou no 61º mês, você teve um problema de saúde muito grave, teve que ficar internado no CTI, cara, por, 3 meses. Você errou uma vez só, porque você acertou 60 e errou uma vez. Mas essa uma vez que você errou, você teve que ficar no CTI durante 3 meses, o custo disso é gigante. Você não vai conseguir pagar com os 60 meses que você guardou dinheiro, tá? Não vai conseguir. E além disso, isso a gente está falando no melhor dos cenários, né? Que você tem o dinheiro para guardar e você tem o dinheiro guardado, você pegou e o hospital te aceitou ficar no CTI durante aquele tempo pagando o particular. O risco maior é o risco de você não ter uma segurança na saúde e aí ou ficar dependendo do sistema público de saúde, que se você já teve a experiência de precisar do sistema público de saúde no momento de que você está com um problema de saúde grave, cara, é muito ruim. Eu já passei por essa experiência com uma pessoa da minha família e é uma das piores experiências que você pode ter. Então é um risco que é muito grande. Você assumiu um risco muito grande, mesmo que a probabilidade era muito pequena, essa única vez que você errou, porque a probabilidade era pequena, foi suficiente para invalidar todos os outros 60, 100 acertos que você teve. Uma das questões principais de gestão de risco é não assuma riscos grandes demais, mesmo que a probabilidade seja pequena. Parece tentador, mas é uma armadilha muito perigosa. Tá? Um outro aspecto de gestão de risco na contramão disso, você deveria procurar por grandes assimetrias, assimetrias de risco positiva. O que são as assimetrias de risco positivas? São coisas que, eventualmente, tem uma probabilidade pequena de você acertar, mas quando você acerta, cara, você ganha muito, você tem um ganho exponencial, você tem um ganho muito grande. É muito comum você ouvir na história de alguns empreendedores esse tipo de situação. Ou quem faz investimento em startup, investidores anjos. A probabilidade dele acertar um investimento numa startup, numa empresa pequena, ou quando você está criando um negócio, a chance de você fracassar é maior do que a chance de você acertar. Só que, eventualmente, quando você acerta, o potencial de ganho é muito maior, é explosivo. Então, isso é uma assimetria de risco, uma grande assimetria de risco positiva. Resumindo, a simetria é quando você tem um desequilíbrio. As coisas não são simétricas, não são iguais de um lado e do outro. Então, quando você tem risco de perda pequeno e você tem um potencial de ganho muito grande. Quando você toma decisões pautadas nisso, ou seja, riscos pequenos com ganhos explosivos, você não precisa acertar sempre. Você pode, é justamente o contrário do exemplo que eu dei do plano de saúde. Você pode errar muitas vezes e, eventualmente, um acerto que você tem compensa todos os erros que você teve anteriormente. Isso parece para mim, pelo menos, era um pouco contraintuitivo para mim, mas depois você começa a observar alguns eventos que acontecem, inclusive no nosso dia a dia, você começa a entender e ver que isso faz muito sentido. Tá?
Exemplo, essa coisa que eu estou falando de empreendedorismo. Por que muitas pessoas empreendem, apesar de grande parte dos negócios fracassarem? Porque quando dá certo, você ganha muito. Essa é a ideia, essa é a lógica da gestão de risco do empreendedorismo. Tá? E aí, ok. Então a gente falou dos dois aspectos, duas dicas práticas principais para você olhar para a sua gestão de risco, seu pilar de gestão de risco. Não tome riscos muito grandes que você não consiga suportar, mesmo que você erre uma vez só, e procure sempre por assimetria de riscos positivas, que você ganhe muito quando está certo e perca pouco quando estiver errado. Tá? Segundo pilar que a gente estava falando é de conhecimento. Tá? Então, conhecimento na minha perspectiva, é um dos melhores investimentos que você pode fazer. Eu já falei isso em outras oportunidades e agora talvez eu vou poder explicar um pouco melhor. Por que eu acredito que conhecimento é um dos melhores investimentos? Justamente porque eu não conheço nada que tenha uma simetria de risco tão positiva quanto o conhecimento. Na minha história foi assim. Eu costumo dizer, eu acho que a melhor decisão que eu tomei, o melhor investimento que eu fiz foi o curso de cargos e salários que eu fiz lá em 2009. Porque na época, eu lembro, cara, me custou aproximadamente R$ 1.000, era quase 2 vezes a bolsa de estágio que eu ganhava, eu tinha que ficar 2 meses sem gastar nada para poder pagar esse curso, mas me trouxe um ganho no médio e longo prazo, cara, imensurável. Pra vocês terem ideia, aproximadamente 2 anos depois de fazer esse curso, eu estava ganhando 10 vezes mais do que eu ganhava como estagiário. Então, se pegar uma lógica financeira, cara, em 2 anos eu estava ganhando 10 vezes mais do que eu paguei pelo curso e ganhando isso todo mês. Então, assim, o retorno que eu tive sobre esse investimento, cara, você não encontra nada nem próximo disso em mercado financeiro ou qualquer coisa parecida. É um investimento com uma simetria muito explosiva. Eu poderia ter errado várias vezes. Se eu escolhesse depois disso, ou antes disso, tivesse escolhido 10 cursos, 50 cursos ruins que não teriam me acrescentado em nada, ainda assim o retorno seria positivo. E aí a gente vai para o terceiro pilar, que é a mentalidade. Ou seja, que é justamente o mais importante para você conseguir aplicar o que você aprende de gestão de risco e o que você tem de conhecimento para aplicar. Dentro da mentalidade tem uma frase que eu gosto muito, que é do Warren Buffett, que traduz uma mensagem muito importante em termos de mentalidade. Ele fala: seja ganancioso quando todos estiverem com medo, mas seja cauteloso quando todos estiverem gananciosos, quando todos estiverem eufóricos. Por quê? Porque quando você faz isso, você está sempre, ele diz, você está sempre vendendo para os otimistas e comprando dos pessimistas. Você está exposto às mesmas informações, só que você está com a mentalidade correta. Você está olhando com uma mentalidade racional e tomando melhores decisões do que a maioria das pessoas e você acaba ganhando em relação a isso. Então, para isso, essa frase é só um exemplo, mas acho que a principal mensagem em relação à mentalidade é que você precisa ter disciplina para aplicar aquilo que você aprendeu. Porque nos momentos difíceis, a gente falou, eu comentei alguns minutos atrás, nos momentos difíceis é que a sua gestão de risco, o seu conhecimento, eles são testados. Porque quando você está com medo, quando você está com muito medo, ou quando você está muito eufórico, é que é mais difícil você aplicar as decisões corretas, você tomar decisões corretas, porque você está tomado pelas emoções. Então, é muito importante você ter essa disciplina para conseguir aplicar a parte técnica da melhor forma possível para garantir que você vai tomar boas decisões. Porque de nada adianta você ter todas as teorias na cabeça, você conhecer todas as teorias de tomada de decisão, saber a decisão que você poderia ter tomado, se na hora de tomar a decisão você não tomar. Então não adianta nada você pensar que você precisa saber que quando o mercado cai você compra e quando ele sobe você vende, para falar uma coisa bem simples, se na hora que o mercado cai você fica com medo e não compra, e se na hora que o mercado sobe você também não vende porque você acha que vai subir mais e mais e mais. Então não adianta você saber, você conhecer, se você não tiver a mentalidade correta para aplicar nos momentos importantes. Bom, pessoal, está se aproximando aqui do final e aí, como eu tenho feito com vocês, no final faço um resumo aqui do que foi importante para mim, porque essa é a forma que eu faço para aprender mais. E como eu comentei antes, eu tenho aprendido muito com vocês aqui. Acho que quando eu preparo o material para dividir com vocês, e hoje eu tive a oportunidade
de falar sobre um assunto que eu gosto, mas que geralmente não é um assunto que eu abordo tanto, compartilho tanto, eu acabei absorvendo mais alguns conhecimentos, solidificando alguns entendimentos, alguns conhecimentos. E aí, segui a lógica do resuminho para fixar o que é importante para mim. E aí eu sugiro para vocês que vocês também façam esse resumo para ver o que foi importante, o que foi relevante para vocês. Então, resumo do que é importante para mim. Sempre manter o foco apenas naquilo que a gente tem controle ou que a gente tem influência, que a gente pode influenciar de alguma forma. E usar aquilo que a gente tem controle para tentar lidar com o que a gente não tem controle, com aquilo que é imprevisível. Então, eu uso o que eu tenho controle, eu foco no que eu tenho controle para tentar lidar com aquilo que eu não tenho como controlar. O segundo ponto é entender que assumir riscos é necessário, ou diria até imprescindível, não tem como, não é uma opção você não assumir riscos, mas é muito importante a gente gerenciar esses riscos de forma inteligente. Tá? E aí, reforço aqui que faz parte de gerenciar riscos de forma inteligente? A gente não precisa acertar sempre, e nem mesmo a maioria das vezes. Muitas vezes é melhor acertar poucas vezes, mas quando acertar, compensar todos os erros, do que você acertar muitas vezes. O nosso cérebro, ele não é programado para isso. O nosso cérebro, ele é programado para evitar a dor. Então ele prefere que a gente acerte muitas vezes e ganhe pouquinho do que o contrário. Tem uma frase que se fala também no mercado, que é você ganhar de canequinha e perder de balde. Você vai botando ali, você acertou, ganha um pouquinho, acertou, ganha um pouquinho, acertou, ganha um pouquinho, aí vem um erro gigante, porque você assumiu um risco maior do que você poderia, vem um balde de erro e você perde tudo e mais um pouco daquilo que você ganhou ao longo de vários anos. Tá? Então, acho que isso é um ponto importante. Outro ponto é, nunca tome um risco maior do que você pode suportar, mesmo que ele seja pouco provável. Isso pode ser tentador, você assumir um risco muito grande e falar, mas a probabilidade é pequena, que isso nunca vai acontecer comigo. E aí você assume um risco muito grande e, eventualmente, você só precisa de uma vez que você esteja errado para que esse risco te tire do jogo, para que esse risco te cause um dano que você não consegue lidar com isso. Exemplo que a gente deu, exemplo de um plano de saúde ou um seguro de carro. Você eventualmente, nunca fiz seguro de carro. Aí um dia você bate num carro de um terceiro importado e você tem que consertar o carro daquele terceiro. Pronto. Os seus acertos, todo o tempo que você foi esperto de não pagar seguro, foi por água abaixo. E o terceiro ponto, em termos de assumir risco, conhecimento é o melhor investimento, é o investimento com o melhor risco-retorno, pelo menos que eu conheço. Tá? Principalmente quando você está falando de pouco dinheiro. Acho que depois, se você tem muito dinheiro, eventualmente você pode ter outros investimentos que te dão um risco-retorno melhor. Mas se você tem pouco dinheiro, como o exemplo que eu dei, cara, R$1.000, se você investir R$1.000 em qualquer tipo de ativo, dificilmente você vai conseguir ter um ganho muito grande. Você vai conseguir ficar rico com R$1.000. Mas, eventualmente, você comprando, você investindo isso em conhecimento, você investindo isso num curso que transforme a sua vida profissional, cara, isso pode ter um ganho explosivo, porque você pode aumentar muito o seu ganho, o seu valor de mercado, seu valor como profissional, e isso por um tempo que você não consegue medir, por 30 anos. Imagina você aumentar, dobrar ou triplicar o seu salário por 30 anos. É um retorno que não tem, você não tem nada igual, você não tem um paralelo no mercado. Tá? Então, por isso eu acho que investir em conhecimento é o melhor investimento, é o investimento com o melhor risco-retorno que existe. O terceiro ponto de resumo é ter a mentalidade, você ter a mentalidade correta, tanto no mercado financeiro quanto na sua vida profissional, na sua vida pessoal, é muito importante, é extremamente importante. Mas, na minha experiência, ela não funciona sozinha. Não adianta você ter uma mentalidade muito forte, uma mentalidade muito resiliente, você ser muito disciplinado, se você não tem conhecimento e se você não tem você não entende ou não aplica uma boa gestão de risco. Porque disciplina sem conhecimento ou disciplina tomando muito risco pode ser muito perigoso. Imagina você ser disciplinado em fazer, por exemplo, exercício. Tá? Exercício físico, pegar um exemplo nada a ver com carreira profissional ou mercado financeiro. Você é muito disciplinado, você faz exercício físico todos os dias durante 5 anos. Você é muito disciplinado, você tem uma mentalidade de atleta. Porém, você faz esse exercício físico durante os 5 anos sem saber
sem saber como executar os exercícios, e aí por conta disso você não está se precavendo do risco, você não está usando o aparelho, os equipamentos ideais para se proteger de uma eventual lesão. Você fez isso, você foi super disciplinado e o efeito foi totalmente negativo. Por quê? Porque era disciplinado, mas você não tinha conhecimento e você não estava se protegendo da forma adequada. Então, a sua disciplina, a sua mentalidade forte, a sua mentalidade correta te levou para um resultado negativo. Tá? Então, é uma coisa que eu sempre falo, acho que eu tenho batido quem está acompanhando mais aqui, a gente tende a querer olhar as coisas separadas. O que é mais importante? Escolher. O que é mais importante? Gestão de risco, conhecimento ou mentalidade? Os três são importantes, porque inclusive eles são complementares. Geralmente um não funciona sem o outro. Eles são três pilares. É a mesma coisa, uma mesa não funciona se ela tem três pernas. Se você tira uma, ela cai. Não tem uma perna mais importante. As três são importantes para dar sustentação a essa base. Ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar. Deixa eu ver se teve algum comentário aqui. Eu estava olhando, acho que não teve nenhum comentário. Não sei se é porque é um tema relativamente novo. Então, só uma informação importante. Hoje, como eu comentei com vocês já, é a última live nesse formato da Maratona de Crescimento do Profissional de RH, que foi uma série de lives, 6 lives que eu montei aqui para vocês, para aquecer, justamente para a gente aquecer e já passar alguns conhecimentos e fazer um aquecimento para o que a gente vai dividir lá no webinário, como se tornar um profissional de RH antifrágil, que vai ser no dia 2 de julho. O link, para quem não se inscreveu ainda, o link está na bio, embaixo da minha foto tem um link para você se inscrever lá. Tá? Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreve, porque eu estou preparando um conteúdo, cara, muito legal, com muito carinho. Eu acho que é uma coisa que vai ajudar bastante. E eu não vi ninguém na internet ou no mercado falando nada parecido, articulando esses conhecimentos, montando algo parecido para dividir, principalmente com a população de RH, com os profissionais de RH. Então, acho que vai ser uma coisa muito interessante. Acho que vale muito a pena vocês assistirem. Um ponto importante não vai estar aqui no Instagram, tá? Não vai ser uma live no Instagram, vai ser uma live fechada, até porque eu não acho que a gente vai conseguir passar tudo que eu estou programando para vocês em 1 hora. Então a gente vai fazer num link fechado que vocês vão receber no e-mail que vocês cadastram ao se inscreverem no webinário, tá bom? Então, pessoal, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham conseguido entender. Como eu falei, não é algo que eu estou habituado a compartilhar, mas eu achei muito importante compartilhar com vocês, porque é algo que me ajudou a tomar melhores decisões na minha vida profissional e pessoal. Então, espero que ajude a vocês também. Tá? Então, obrigado, pessoal. Aproveita. Bom finalzinho de domingo. E até quinta-feira lá no webinário do profissional de RH, como se tornar um profissional de RH antifrágil. Espero vocês lá. Tchau, tchau.